Polícia Federal cumpriu na sexta-feira da semana passada, a gente vai resgatar de lá para cá, mandados de busca e apreensão nas residências da família Cid, Mauro César Cid, que tinha sido... Mauro César é o pai, né? Do ex-tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Tem um imbróglio com joias. Você lembra aquelas joias que não saem do noticiário, aquelas joias que foram recebidas como presentes oficiais por comitivas presidenciais ao longo do governo Bolsonaro? Algumas dessas joias chegaram a ser, agora se sabe, né, pelo que aponta a Polícia Federal, chegaram a ser colocadas para serem leiloadas, não é, André? Você estava me rememorando isso. Eles estavam tentando dar um jeito de embolsar o valor da... Gente, isso é de uma rastaquerice, isso é de uma viralatice que é inacreditável, além da cara de pau, né? Não, mas, cara, bicho, é uma família do Trambique desde sempre, né? Pô, a rachadinha tá aí para comprovar, né? A gente não tinha nota fiscal de gasolina. Nota fiscal de gasolina, apartamento funcional para comer gente. Fico imaginando quem o Bolsonaro come, né? Não é nem ser gente, né? Para falar essa a verdade. expressão é dele, hein? Para comer gente. Não, ele falou, ele disse isso para a menina lá, para a repórter que entrevistou ele. Por que ele era dono de um imóvel em Brasília, mas morava e mantinha um apartamento funcional às custas da gente. E ele solta essa frase lapidar. É bem o tipo de gente, né? Que eu não me conformo, né, cara? 28 anos. E era um antissistema, hein? 28 anos dentro do Congresso, mas era o cara antissistema. Vivendo há 28 anos sabe, no serviço público, no sistema, pulando de partido em partido, mas ele era um antissistema. Whatever. A história é a seguinte, Guto, a gente não sabe nem mais o que eles estavam vendendo, porque pintou Rolex, pintou a caixa da... Eles botaram aquela caixa da Chopard de 18 milhões, que ficou retida na Receita, para fazer um leilão. Tem um Rolex que eles compraram, que eles venderam e depois tiveram que recomprar, desesperados, porque o TCU pediu, deu prazo de 5 dias. E não por acaso, nessa história, quem aparece como protagonista é ele, o desenrolador geral da família, Frederico Wassef, ou Wasser, eu falo em geral Wassef, que foi mandado às pressas para, acho que Nova York ou para Miami, para recomprar o dito cujo relógio Rolex, porque teria que apresentá-lo ao tribunal. E foi lá para fazer isso. Depois disse que não viu, jamais participou. Não, mas aí... Só que tem o recibo, né? Assinado por ele. É uma maravilha, né? Os caras dizem assim, não é meu, é aquela história, não é meu, mas tem um recibo, aí complica. Opa, vamos embora, vamos conversar. Essa informação que o André está resgatando é só para a gente dar o devido crédito, veio a público hoje, primeiro pelo Valdo Cruz, da Globo News, que é um tremendo apurador e trouxe essa informação. Ou seja, eu queria saber os valores, sabia? Se tem um recibo lá, é porque tem o valor. Agora, o sujeito dizer que não viu, que não é com ele, mas tem um recibo assinado por ele. O que esse povo pensa, Luciano? Inclusive, se a gente lembrar, o Wassef, ele foi também... lembra o Queiroz? Ficou na casa no sítio dele, em Atibaia. Exatamente. Né? E ele disse que não sabia. Ele disse que não sabia. Não, nem sabia que o Queiroz estava lá. Como é que ele foi parar lá? Exatamente. Cara, é inacreditável, né? É inacreditável. E lembrar também que ele se aproximou de Bolsonaro como um admirador de Bolsonaro. Né? Não é que tinha uma amizade, não. Ele se aproximou do Bolsonaro na época de campanha, um pouco antes, talvez, e ali houve essa ligação, então, entre eles, entre a família. Né? Então, é uma figura que, desde sempre, esteve ali para servir o Bolsonaro, os Bolsonaro, de uma maneira geral. Né? E um advogado que, inclusive, fala que é o advogado, mas ele não participa das defesas agora, que a gente provavelmente vai acompanhar aí nos tribunais. Não é ele que está ali representando, de fato, o ex-presidente. Né? Ele está ali mesmo para fazer esse tipo de serviço aí. Uma coisa mais conciliere, né? Assim, né? Que conciliere da máfia, né? Para não deixar passando informação, o advogado que estava atendendo ao tenente-coronel Mauro Cid deixou a defesa do caso, e, pelo menos até onde eu acompanhei, não tem ninguém definido para ocupar o lugar dele. Diz Andréa Sadi,
que foi por uma questão de quebra de confiança na relação. O Bernardo Fenelon, ao que tudo indica, pelo que diz também André, é um advogado muito respeitado em Brasília. Luciano talvez saiba atestar isso, mas é um cara tido como um cara sério, como um cara que é especialista em delação premiada, tanto que quando ele foi constituído advogado do Mauro Cid, criou-se uma grande expectativa por conta de uma delação que não está totalmente descartada ainda, porque o cara continua preso, Mauro Cid, agora sem advogado, e a água está batendo ali nos calcanhares, para não dizer outra coisa. De novo, né? Porque ele já é o segundo advogado do Mauro Cid, né? Exatamente. Já é o segundo que larga. Mas, Guto, vale a pena falar que não é só o Assef, que é da família, né? O Sidão pai, né? O Mauro Cid pai, ele foi colega da AMAN do Bolsonaro. Ele ganhou um cargo nos Estados Unidos, na Flórida, na Apex. O Bolsonaro nomeou ele diretor da Apex. A Apex só para não... É uma agência de fomento a comércio, né? A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, criada em 2003. Na época, o Lula criou a Apex. O governo Lula criou a Apex. Só que não funcionava do jeito que passou a funcionar. Mas a gente lembra, né? O Bolsonaro arranjou uma boquinha para aquele... Oh, meu Deus do céu! Para o Weintraub, né? Que era ministro da Educação, para não ser preso. Foi parar no Banco Mundial. O Bolsonaro sempre arrumou umas boquinhas longe para os amigos, né? Mas é até aquele papo que a gente estava falando, né? Dos maiores problemas da corrupção, né? Que você coloca em lugares que podiam ser estratégicos pessoas que não estão lá para fazer isso. Aí você mata a agência. Né? Mata a agência, mata a credibilidade. E pior, né? Mata as instituições, mata a credibilidade das instituições. Não, acaba. Esse cara era general, bicho. Esse cara é general, 4 estrelas, entendeu? Ele virou mondeiro, ele virou receptador de joia, entendeu? Daí duas coisas. Joga lama, mais ainda, ou joga o exército mais ainda num fosso de lama ainda mais profundo, a imagem do exército absolutamente... Não tem desmoralizada. Desmoralizada total, não tem muito como defender que mas as Forças Armadas são, além de efetivas, são incorruptíveis. Não é o que está se vendo. Nunca foi, né? Vamos combinar. Não existe. Exatamente. A história em lugar nenhum, né, gente? Em lugar nenhum, né? Nem a esquerda, nem a direita, nem a igreja. Num país onde as Forças Armadas, desde cedo, para muito jovem da periferia que não tem alternativa outra na vida, que pode ter... Não estou dizendo que seja o correto, mas que foi durante muito tempo sonho para muito jovem de família de baixa renda ter uma carreira militar, ter uma carreira no exército. Isso era a realidade para o Brasil. Hoje em dia, não sei se a coisa é mais assim, né? E, infelizmente, não, porque a camada mais desprivilegiada da população tenha ascendido, vamos dizer assim, econômica e socialmente. Não por isso, mas é porque conseguiram puxar para baixo mesmo a imagem das Forças Armadas. Eu queria só... Teve alguém... Você falou da Apex, André, e eu estava lendo entre os muitos memes da internet, porque a internet não pede licença. Nesse final de semana, alguém saiu com a seguinte frase: eu acho que o Mauro Cid pai entendeu um pouco errado o que é a função da Agência de Promoção de Exportações, quando ele meteu a mão nas joias da presidência da República da maneira como fez. Né? Os memes estão maravilhosos. Eu recebi hoje. A gente Bolsonaro usava Bic porque tinha vendido todas as canetas de ouro, porra. As de ouro ele vendia, As de ouro ele vendia, porra. Não, e aparecia a foto dos dois Cids, né? Dizendo não basta ser pai, tem que participar. Isso, maravilhoso. Isso é sensacional. Não esqueçamos que o pai Cid fotografou a joia que ele foi incumbido de vender e com o próprio reflexo na caixa. Mas o cara produz o próprio se autodenunciou. Tem a cara de um, a assinatura do outro, né? Mas ninguém tem nada com isso. Não, olha, tem áudio e e-mail do Mauro Cid combinando com o pai. Olha, não faz o pagamento em dinheiro, tá? Melhor a gente evitar conta bancária.
E ele aproveita e vai lá ver o presidente. É nesse nível. Não, mas e você viu o lugarzinho que ele cueca. mandava? Não, e você viu o lugarzinho que ele mandava o pai com o relógio? Né? O pai devia ter mandado um WhatsApp da porta. Sério que eu vou entrar com esse relógio aqui? Tipo, no lugar de quinta, bicho. É tipo, tu sentiu que você é assaltado, sabe? Pois é, e eu estava lendo hoje que o FBI vai entrar na roda também. Porque, porra, isso é crime federal. Vai, já tá. Isso é crime federal. Ótimo. E nos Estados Unidos, entendeu? Claro. Receptação de produto ilegal, que entrou ilegalmente no país.